para a gente comentar um pouco sobre esse cenário e sobre as falas de Jerome Powell, está aqui com a gente o Fábio Fares, especialista em análise macro, todas as quintas-feiras, e desta vez o feriado também não foi suficiente para fazê-lo furar com a gente. Sempre um prazer, viu, Fábio? Um bom dia para você. Muito bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez. Muito obrigado, Felipe. Uma excelente quinta-feira para você, Van Dijk, o Maurílio. E realmente foi feriado aí no Brasil num dia que não deveria ser feriado no Brasil, né? O Brasil sempre, infelizmente, com feriado num dia de dados chaves aqui nos Estados Unidos, que pelo menos para emergente hoje está sendo um pouco positivo, né? Pois é, o Fábio, é o que o pessoal brinca, né? Pelo menos a bolsa estava fechada, ninguém perdeu dinheiro nessa quarta-feira. E mesmo com as falas do Powell, mesmo com toda a movimentação da dinâmica global, ontem aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, ninguém perdeu dinheiro. Mas deixa eu perguntar para você, né? A gente começar falando sobre essa reunião da política monetária nos Estados Unidos. Jerome Powell sinalizando ali que pelo menos não vai ter alta de juros. Não é o que o mercado queria ouvir, mas pelo menos acalmou um pouco os ânimos de quem imaginava que poderia vir alta de juros pela frente. O cenário não mudou, mas pelo menos teve alguma visão positiva de todo esse cenário aí do Powell, na sua visão, ô Fábio? Olha, Felipe, ontem uma das coisas que ficou muito clara durante a coletiva de imprensa, eu acompanhei ela praticamente toda, é que o Powell estava muito nervoso. Ele chegou um momento até que depois de ler o statement inicial, ele quase derrubou o laptop que fica na frente dele para reposicionar a coisa, e ele fez um esforço muito grande para não deixar a percepção que até possa ter sido discutido por algum membro que não é tão dovish, tão otimista quanto ele, a relação de ter que voltar a subir juros, como alguns analistas ainda insistem. Até o James Dimon, presidente e CEO do JP Morgan, tem insistido que talvez a gente precise de um pouco mais de juros para essa inflação voltar realmente a mostrar que ela vai cair. Uma das coisas que ele falou muito ontem durante a coletiva, no statement não mudou muita coisa, eles reposicionaram algumas palavras e o que a gente chama de higher for longer, ou seja, alto por mais tempo, deve ser o mote dos próximos meses, porque realmente a inflação ela não está caindo como o Fed gostaria para ter conforto de começar a cortar. Uma das coisas que ele falou ontem, e a gente vem notando isso já há algum tempo, é que dados antecedentes, indicadores antecedentes já mostram alguns lugares onde a inflação já não é mais alta como está. Só que isso não está sendo transmitido para os indicadores oficiais. Então ele bateu muito em aluguel, em inflação dentro de casa, a parte de shelter. Ele mostrou já uma desaceleração em alguns dados do mercado de trabalho. Só que mesmo ontem o ADP veio muito mais forte, vagas criadas no mercado privado, provavelmente o payroll vai vir mais forte e os indicadores de inflação, custos de empregado, shelter ainda continuam altos. Então, o que está difícil para a gente conseguir mensurar é como que os indicadores antecedentes já mostram uma desaceleração, mas isso não está sendo transmitido e não está sendo visto nos indicadores oficiais. Aonde que está se perdendo isso e qual é a causa? Ele deixou claro que subir juros nesse momento não está na mesa e nem foi discutido, mas o mercado ficou com aquela pulga atrás da orelha e vai querer escutar os membros do Fed, principalmente o Williams e o Jefferson nas próximas semanas, que são um pouco mais duros do que o Powell na condução de política monetária, porque a impressão é que essa possibilidade paira na cabeça de alguns membros do Fed, dado que, na minha opinião, por mais que eu continue otimista, achando que juros esse ano vão cair, talvez não pela inflação, mas por uma desaceleração mais brusca da economia, ele errou lá atrás, quando ele foi complacente em querer diminuir muito rápido o ritmo de alta, para ele não ser o problema. E nisso o Fed hoje vê que foi um grande erro. Tinha que ter continuado subindo mais 75, ter segurado mais alto rápido do que ter ido em conta-gotas e agora está sofrendo um rebote, coisa que o mundo não precisava, porque está todo mundo dependendo do Fed para continuar o movimento de baixa ou a própria Europa iniciar o seu movimento de baixa.
Ô, Fábio, o que chama atenção também, e é até interessante ver como a dinâmica acaba mudando, né? Ou o cenário acaba mudando até rapidamente, né? A gente está no comecinho de maio e no fim do ano passado havia a projeção de corte de 3 cortes. O mercado projetava 6 cortes. Agora está todo mundo mais pé no chão. Você falou, ó, talvez venha corte esse ano, o mercado está projetando um corte, mas o Fed talvez não sinalizou que esse corte possa mesmo vir nesse ano, enquanto não colocar a inflação nos eixos ou colocar essa ordem na casa. A gente pode ver, mais uma vez, né, frustrar as expectativas do mercado, mais uma vez a gente ter que ficar falando, poxa, na próxima reunião, como que será que vai vir um comunicado? Como será que vai vir essa conversa? E o mercado errar novamente ou seguir nessa percepção equivocada e trazendo essa grande volatilidade que a gente está vendo que sempre acaba causando nas expectativas e nos mercados? Olha, Felipe, eu acho que ontem ficou claro que não tem espaço para cair juros por causa da inflação. Então, o vetor que vai fazer o Fed cortar juros antes de provavelmente dezembro, que é onde os juros agora estão, tem chance de ser setembro, mas o olho do mercado é dezembro na última reunião. O que vai fazer esses juros caírem antes do final do ano, ou é uma desaceleração muito forte na economia, ou é um tique alto no desemprego. Ou seja, não vai ser pela inflação, vai ser pela desaceleração da economia ou um desemprego subindo alto próximo de eleição. Agora, além de tudo, o Fed está amarrado mais ainda, porque quanto mais próximo da eleição chega, pior é o papel dele de ser um juiz no meio de campo, porque ele pode atrapalhar muito a eleição. Ele que queria passar inóculo, não ser motivo de discussões durante o processo eleitoral, ele virou destaque. Porque se a economia desacelera muito e o Biden perde a eleição, eu vou jogar a culpa no Fed. Se a economia se mantém muito forte, só que a inflação muito alta e o Biden perde a eleição, a culpa é do Fed, que não fez a tarefa de casa legal. Ele virou um ponto principal agora na discussão eleitoreira. E se ele corta juros e o Trump perde a eleição porque a economia continuou crescendo, mas a inflação está alta, a culpa é do Fed, que usou de meios políticos, vão falar que politizou um corte que não deveria ter feito. Ele virou destaque num negócio que ele não tinha que ser. Ele errou lá atrás. E a gente tem que dar o braço a torcer porque ele errou lá atrás. Quando você sobe 75, 3, 4 vezes, e daí você corre para dar 25 com medo, e repare, foi justamente, ele começa a desacelerar quando o Biden tira o braço direito dele do Fed, que era vice-presidente, o nome dela me fugiu agora na cabeça, e joga, eu falo, você está por conta própria, Fred. Aí o Fed deu uma retraída, para não ser ele o grande culpado de jogar a economia numa recessão. Só que uma recessão é necessário para desacelerar a inflação. E não é uma recessão onde as pessoas têm esse grande problema, Felipe. Elas ficam muito ancoradas na crise de 2008. Ai, vai quebrar tudo. Não é isso. Mas você tem que desacelerar a economia a ponto de o consumo estancar, os estoques aumentarem, a renda dar uma segurada. Para quê? Para a inflação ceder e você poder voltar a crescer de forma saudável. E isso não está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Por um motivo ou outro, não está acontecendo, o que prejudica toda a dinâmica, porque não tem hoje, e eu tenho que dar o braço a torcer, porque o Van Dijk bateu nessa tecla o tempo todo, não tem hoje como cortar juros por causa da inflação americana. Já que você citou Van Dijk Silveira, ele está aqui, ao meu lado e agora ao seu lado também, Fábio Fares, para trazer essa perspectiva. Me chamou a atenção o Van Dijk, o Fábio falando, né, sobre o cenário eleitoral, até porque o Powell falou com todas as letras, né, que ele não quer interferir na eleição, que ele não está... que o Fed não tem essa perspectiva de interferir na eleição, não tem aspirações políticas. Enfim, talvez já fazendo o disclaimer ali para, se um perder ou o outro ganhar, não ter dedos apontados para ele. Mas o cenário vai ter, né? Igual o Fábio falou, de uma forma ou de outra, ele de alguma forma vai ser responsabilizado. Van Dijk, bem-vindo a essa conversa. Fica à vontade para dar suas considerações sobre esse tema relevante aí que a gente está trazendo.
Bom dia, Fábio. Como é que você está? Espero que muito bem. Eu concordo integralmente com a posição do Fábio e digo o seguinte, eu sempre disse que faltou a famosa paulada. Você não traz taxa de inflação para baixo sem você surpreender o mercado. Todos os aumentos de 0,25 foram telegrafados para o mercado. O mercado sempre embutiu isso. Não houve um momento, eles são sérios. E eles sempre chamaram, o mercado sempre chamou o blefe do Powell. Powell é um presidente do Fed muito fraco, talvez um dos mais fracos da história dos Estados Unidos. E ontem, a própria hesitação na fala dele e o nervosismo que ele mostrou comprovam esse ponto que eu venho trazendo, que venho falando da incapacidade de transmitir segurança para os mercados. Ontem a gente teve uma das coisas mais malucas que eu já vi, né? Nada mudou. O Fed, nas palavras do Powell, mostrou que a situação com relação à inflação continua muito negativa. Nós tivemos um repique de PCI para 2,7%, quando em fevereiro veio 2,5%. Quer dizer, nós temos uma possibilidade de um repique inflacionário de verdade. O Fed falou e falou de novo tudo o que vem falando e apenas mudou o tom. Ele foi carinhoso. E ao ser carinhoso, o mercado teve que buscar algum tipo de ponto positivo na fala dele, que não mudou apenas pelo carinho e a forma mais dovish, né? Mais pombinha com que ele se referiu à inflação que mantém preços pegajosos, os sticky prices. Quer dizer, nós temos dois grupos, né? Nós temos o grupo que continuou dizendo a mesma coisa que sempre disse, que não há condição de baixar a taxa de juros, tá certo? E isso vai demorar por muito tempo, é muito capaz que até para dentro de 2025 não possa ser mudada essa taxa de juros. E existe o outro grupo do auto-engano, né, que quer acreditar que, pelo menos não vai aumentar a taxa de juros, que é mais ou menos assim, né? Existe uma piada aqui no Brasil, diz que o presidente da República chegou para uma reunião com os ministros e o ministro da Fazenda disse que tinha boas e más notícias. E o presidente pediu para que o ministro começasse com as boas. Aí o ministro disse que em breve o povo vai começar a comer excremento. Né? E aí o presidente falou, não é possível que isso seja boa notícia. Aí o ministro da Fazenda falou assim, talvez não seja suficiente para todas as pessoas. Então a gente tem essa situação agora, né? As pessoas olhando para a fala do Powell, porque ele mudou o tom da voz, mas não mudou o discurso, e as pessoas estão querendo encontrar como padres ou sacerdotes zoroasteristas, né, dentro da entranha do animal morto, uma notícia boa. É exatamente isso que foi praticado ontem. Ô Fábio Fares, quero saber se você tem algum comentário a respeito do que o Van Dijk falou agora. E um segundo ponto, né, a importância do payroll de amanhã, porque diante de tantos dados fortes que a gente tem visto recentemente, como o Van Dijk muito bem trouxe, como você muito bem sinalizou, o que a gente traz de sensação, o que a gente captura de sentimento com o dado de amanhã, né? Que vem depois da reunião da política monetária e se viesse antes, de repente, podia dar uma mexida ali, mas vai ficar só para junho. Enfim, o que a gente pode ter, né? Maio, perdão. O que a gente pode ter de sensação com toda essa expectativa com o payroll de amanhã? Olha, Felipe, o ADP já veio bem forte. O payroll deve se traduzir para um número mais forte em linha com o ADP, porque ainda entra parte do governo e o governo tem um termômetro onde ele pode ajudar o número a ser forte ou não. E a gente sabe que o governo vai fazer tudo isso daí. O problema todo é que quanto tempo os Estados Unidos vão aguentar esses juros nesse patamar? Porque a gente olha para o lado da economia, a gente olha para o lado da inflação, vamos olhar para o lado da dívida.
não só o governo americano extremamente endividado, mas o americano em si extremamente endividado. E você acaba criando uma situação onde fica toda a cadeia fragilizada a ponto de os juros subirem e vão ficar altos para a inflação cair. Para a inflação cair, você tem que desacelerar a economia. Para você desacelerar a economia, você vai bater nas vendas das empresas, nos lucros das empresas que vão ter que se reajustar, vão ter que demitir. Você vai demitir o cara que está endividado. Esse cara endividado na rua, talvez não arruma um outro emprego, ou arrume um emprego onde ele só tem a renda para sobreviver e ele vai dar default na dívida dele, que vai prejudicar uma financeira. Então é um ciclo que você entra no efeito dominó. E como o Van Dijk muito bem falou, o Powell, ele vai ficar para os anais da história como um presidente muito fraco do Banco Central. E ele mostrou ontem, eu falei isso no começo da minha fala, o Van Dijk reafirmou, ele estava extremamente incomodado ontem, extremamente nervoso, e ele é sempre mais otimista porque ele não quer ser o vilão. Só que uma autoridade monetária, e a gente tem esse exemplo muito forte no Brasil, porque tivemos excelentes presidentes de Banco Central, uma autoridade monetária tem que se preocupar com o objetivo que ele precisa cumprir, estabilidade de preços e pleno emprego. E ele não está conseguindo fazer nenhum nem outro, porque esse pleno emprego, inclusive, é muito maquiado por muita imigração, já tem vários relatórios mostrando isso, porque já tem muito americano desempregado em empregos de dia todo contra empregos de temporários ou empregos de meio período. E tudo isso uma hora vai vir à tona. Eu acho que o grande problema que a gente enfrenta hoje, que foi a previsibilidade que o Fed deu para o mercado o tempo inteiro, não ter tido um efeito surpresa, é que o mercado ficou muito confortável. E o mercado confortável abusa. Tanto que o mercado se ajustou antes do Fed. Ele foi de 6 cortes para talvez 1, enquanto o Fed não mudou as projeções dele de pelo menos 2 cortes esse ano, o que é muito difícil de acontecer. Van Dijk Silveira, a gente estava falando de emprego, né? Dado de emprego, os dados que já saíram, as informações que já saíram, acabam trazendo um cenário bastante complicado. O Fábio trouxe aí o ADP, projetou o payroll, mas você sinalizava também do custo do emprego, né? Que acaba sendo ficou bastante elevado, um dado que saiu, se não me engano, na última terça-feira. Mas qual a leitura, né, desse crescimento bastante importante e, obviamente, desdobramentos e consequências? Bom, foi feita uma análise do aumento do valor dos salários, tá certo? Comparado com os últimos 3 meses e os últimos 12 meses. E esse valor tem subido de maneira muito rápida. Agora, o que o Fábio falou não é contrário ao que eu estou dizendo, porque esse aumento salarial, ele é muito focalizado em certas atividades, principalmente atividades que têm a ver com tecnologia, onde houve um boom de valorização desses salários e remuneração. Então, você tem nos Estados Unidos uma situação anômala, onde pela primeira vez na história, né, você tem ganhos expressivos em termos salariais, né, muito acima da inflação, mas esses ganhos são muito mais focalizados em um grupo de atores econômicos, de empregados, né, do que na economia em geral. Então, uma coisa notada nos Estados Unidos é que dentro dos Estados Unidos, diferentemente de outros países avançados, você tem um terceiro mundo lá dentro de pessoas que produzem atividades com muito baixo valor agregado. E isso é ocupado também muito por imigrantes. Então, essa discrepância entre salários vem se acirrando, mas o número bruto faz com que a gente note uma elevação bastante pronunciada nesse aumento salarial acima da inflação. Mas hoje tem uma outra coisa interessante, para quem tem acesso ao Financial Times, eu recomendo que leiam um artigo escrito pelo Mohamed El-Arian, que é um dos grandes economistas, né, e foi o head de economia da PIMCO, etc. E ele fala o seguinte, e é algo que eu já venho dizendo aqui algumas vezes, mas ele fez uma análise mais precisa. Significa o seguinte, o 2% de meta-inflação é um número totalmente arbitrário. Talvez em função dessa mudança na curva de Phillips
dos Estados Unidos, a gente tenha a possibilidade de ter uma inflação talvez na casa dos 3,2, a gente tenha pleno emprego e aumento salarial acima da inflação. Isso é uma possibilidade que está sendo aventada. A gente ainda não tem todos os dados para falar, ó, é isso mesmo, a meta. Agora, a gente tem que saber que tanto a meta de 2% para os Estados Unidos e zona do euro, tá? Isso data do começo dos anos 80, dos anos 2000, né? Onde a gente teve um experimento feito na Nova Zelândia e ficou como uma convenção que os 2% era de fato essa meta para países avançados, e a gente derivou essas metas de inflação e criou as metas para o Brasil. Agora, essa meta atual de 3% para o Brasil, como 2% para os Estados Unidos, é uma meta arbitrária, né? Que seria, em tese, a taxa de elevação de preços que criaria o pleno emprego. É só isso, é um exercício econométrico que talvez não seja, reflita a realidade dos fatos. No entanto, eu acho que a gente deve, como economista, botar na mesa para negociar. Antigamente, até pouco tempo atrás, eu era muito contrário a mexer em meta de inflação. No entanto, a gente tem visto que economias vêm crescendo e elas vêm gerando empregos, e esses empregos têm sido beneficiados com valores de salário acima da taxa de inflação, com uma inflação relativamente baixa, né? Nós não estamos falando de inflação de 10%, 6%, 5%. Nós estamos falando de inflação aqui no Brasil na casa dos 4% e estamos falando na casa dos 3% e alguma coisa nos Estados Unidos. Fábio Fares, você percebe que essa inflação vai ficar mais persistente, não deve se recolher à meta, e nem com a China exportando deflação a gente vai conseguir chegar nesse objetivo, e aí dificultando o trabalho dos bancos centrais. Essa percepção, essa leitura do Van Dijk, muito bem traduzida aqui, do economista Mohamed El-Arian, tem que entrar na pauta de discussão, porque a gente não vê muita gente falando disso, a gente não vê entrando, pelo menos não nas pautas de discussões, pelo menos dos bancos centrais, né? Aqui no Brasil, a meta é a meta que está ali, inclusive o Banco Central, foi o Galípolo que falou que meta se cumpre, não se discute, e agora no Banco Central americano também tem essa percepção de que a meta de 2% tem que ser perseguida de todo jeito. Olha, Felipe, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu fico feliz que a internet tem memória. Desde 22 a gente fala sobre isso, que essa meta de inflação de 2% em países desenvolvidos, onde o regime de juros zero morreu, não vai mais existir, porque a primeiro princípio, como o Van Dijk bem explicou, segundo, as empresas voltando para perto da matriz. Você não pode comparar a mão de obra chinesa com a mão de obra mexicana, com a mão de obra brasileira, com a mão de obra indiana. A mão de obra chinesa, que inclusive foi muito criticada lá atrás pelas condições que os chineses se expunham para trabalhar, acabou, isso não existe mais. Então a gente vai conviver com uma inflação mais alta e com juros reais positivos. O problema é o timing disso, porque agora a gente teve isso no Brasil e deu errado, esse princípio de discussão de talvez a gente tenha que mudar a meta. O Banco Central americano não tem a mínima condição de fazer isso, mas eu tenho cada vez mais convicção, e as pessoas que eu converso sobre esse tema têm essa convicção também, que esse debate vem para a mesa assim que tiver resolvido esse problema. E provavelmente a meta dos Estados Unidos deve ser muito mais para um 2,5%, 3% do que 2%, e com isso o resto se arruma. Em relação ao Brasil, eu quero deixar claro uma coisa. O discurso das nossas autoridades monetárias é muito bonito. Nós temos a meta, vamos perseguir a meta, só que a meta é cada vez menor e a banda de erro onde eu posso navegar, ela continua estável. Então, assim, a meta é 3, eu posso errar 2 para cima, 2 para baixo e que se dane. Aí não dá, né, meu amigo? Se a meta é 3 e você entregar 4,5 e falar que está na meta porque você está dentro do desvio padrão, você é muito ruim também, ou você tem que diminuir o seu desvio padrão da onde você pode ir. Se a meta é 3, você não pode ter mais de 50% de espaço para errar. Essa é uma coisa que eu sou crítico do Banco Central há muito tempo. A gente coloca metas irreais
para criar uma falsa esperança, porque nunca o Brasil atingiu a meta de inflação. A gente sempre estava assim, estamos dentro da meta porque estamos na banda mais alta. Só que qual que é a banda? É 2% para cima e para baixo, sendo que a meta é 3,5%. Está errado. Aqui nos Estados Unidos eu tenho certeza que isso vai acontecer a hora que essa inflação estiver resolvida, os juros voltarem ao patamar natural e a economia estiver rodando. Isso vai ser discutido. Inclusive, semana passada ou retrasada, nos encontros do FMI, já se tinham debates da possível nova ordem mundial de economia em termos do nearshoring, que é tira a matriz de produção de países como a China, espalha pelo mundo, o custo de mão de obra fica mais alto, o custo de transporte de energia fica mais alto, tudo aumenta. Então não dá para pensar em 2% de inflação. Talvez uns 2,5% fique mais realista, com juros reais positivos daqui para frente. Os juros negativos não deu certo. Isso está provado que não deu certo.